Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, friozinho que só. Pessoal, eu vou fazer aqui uma coxinha que é coxinha da asa. Então aqui eu fervi 1,5 kg de coxinha da asa, ó. Deu uma ferventada, porque agora eu vou dar uma fritada nela, vou dar uma temperada, uma fritada nela e vou empanar na massa da coxinha. Aqui tem 2 litros de água, vou pôr um caldo quinor e vou temperar a coxinha e fritar. Deixa eu pegar o tempero aqui. Então, aqui eu vou temperar com o mesmo tempero de sempre que eu já mostrei pra vocês. E eu dei uma ferventada nela, uma para tirar o caldo e outra para poder ter certeza que ela não vai ficar crua por dentro. Aqui é tempero baiano, bom. Aí eu já ferventei ela com sal, então ela não vai ficar sem sal por dentro. Que é ruim você comer uma massa que quando chega na carne, a carne, né? Então aqui eu vou dar uma fritada nela, vendo? Então, tem que dar uma dourada nela, para quando eu envolver ela na massa, ela tá crocante por dentro, entendeu? Tem pessoas que já fritam direto, eu preferi dar uma fervida porque eu precisava do caldo. Então, aqui eu pus um caldo quinor, pus mais ou menos meia xícara de óleo, né? A massa tá boa de sal, mas eu vou pôr um pouquinho mais de sal. Tá vendo? A massa não, o caldo, né? Aí agora aqui eu vou colocar a farinha de trigo. Então, aqui eu vou pondo a farinha de trigo até dar o ponto de uma polenta, assim, sabe? Vocês estão acostumados a fazer. 2 litros de água. Eu vou pondo, depois eu mostro pra vocês quanto de farinha que foi. Pessoal, ó, de 1 quilo de farinha, olha o que sobrou. Tá vendo? Mais uns 2 dedos de farinha. Então, agora eu vou esperar, vou despejar essa massa. Vou terminar de fritar o frango, enquanto a massa esfria. Entendeu? Olha pra vocês aí como fica uma massa bonita, olha. Bem, eu cozinhei ela mais ou menos por uns 10 minutos, 15 minutos, pra não ficar com gosto de farinha, né? Que senão fica com gosto de farinha crua. Depois, apesar que depois vai empanar e vai voltar a fritar, tá bom? Aí, as asinhas já estão ficando prontas. Tá vendo, ó? Asinha não, é a coxinha da asinha. Tem um outro nome aí que o pessoal fala, mas eu não tô lembrando, não. Vocês pedem a coxinha da asinha, mas vocês podem fazer com a coxa grande. Do modo que vocês... Qualquer um outro que tenha esse ossinho aqui, ó. Eu vou terminar de fritar, depois eu volto mostrando pra você empanando. Então, pessoal, já tô empanando. Olha como fica bonitinha. Fica com o osso pra fora aqui, tá vendo, ó? E o segredo da coxinha, qualquer coxinha, não é só essa, não. É a massa ficar bem fininha, entendeu? Porque tem coxinha que você compra por aí, só é massa, entendeu? Ó, aí você abre bem ela assim na copa da mão, põe a coxinha no meio, aí você vai arrumando aqui, ó, devagarzinho, assim, ó, vendo? Aí, como ela tem crocância por dentro, ela parece, às vezes,
você vai dar um remendinho nela assim, sabe? E vai, aí você empana ela, que nem eu empanei aqui no ovo e leite. Pus 2 ovos e mais ou menos que uns 2 copos de leite, porque é bastante, né? Então, aí a farinha de rosca que eu fiz com pão, entendeu? Aí vocês tornam, dá uma arrumadinha, pra ficar bem bonitinha, entendeu? Tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês ela frita, como que ela fica. Eu vou acender aqui, ó, o mesmo óleo que eu fritei ela, eu vou tornar a fritar, entendeu? Aí eu pesco assim alguma coisa que ficou, né? Tem umas que a coxinha é menorzinha, ela vai ficar menorzinha, tá vendo? Ó, vocês pegam a massa. Aqui eu pus um pouquinho de óleo, ó, vou molhando pra não grudar na mão. Aí vocês vão fazendo assim, ó, abrindo ela, pra ela ficar fina, não ficar uma coxinha que é só massa, entendeu? Aí você vai, envolve aqui, obra, e vai arrumando, entendeu? Não tem problema que a massa fique fininha, porque o gostoso da coxinha é a coxinha que tá dentro, não é ter muita massa não, entendeu? Aí se aparecer alguma coisinha assim, vocês põem um pedacinho de massa e vai arrumando. E o importante também é a massa tá bem temperada, viu, gente? Que tem coxinha, que tem o gosto de farinha de trigo, né? E não, gente, vocês temperam a água. A hora que vocês cozinham o frango, vocês aproveitam a água, já cozinham o frango com um pouco de tempero. Se for peito de frango, que vocês vão desfiar, vocês já cozinham o peito com um pouco de tempero, entendeu? E depois, na mesma água, vocês põem o caldo quinó, já vai estar com gostinho do frango. Põe o caldo quinó, vê se tá bom de sal e cozinha a massa. Cozinha a massa porque para não ficar com gosto de farinha de trigo. A massa tem que ficar assim, ó. Eu não coloquei mais farinha. Depois dela cozida, não pode pôr farinha porque fica com gosto de cru, entendeu? Depois dela cozida, você não tem que pôr mais nada nela, vendo? Aí você vem, empana, né? Os ovos e eu acho que o óleo já esquentou e passa na farinha de rosca. Eu vou mostrar pra vocês ela já frita. Né? Então eu vou pôr aqui. Se vocês tiverem medo por conta do óleo, eu já tô acostumada a mexer com óleo quente, né? Mas vocês colocam num recipiente assim, ó, numa escumadeira, em algum lugar. E agora aqui, gente, é só pra dar uma corada nela, entendeu? A massa já tá cozida, o frango, eu dei uma ferventada, temperei ele de novo, depois que eu ferventei, pus um limãozinho, pus o tempero baiano, como vocês já viram, né? E a comida é muito bem temperada, é muito gostoso. Olha pra vocês verem como fica bonitinho, olha o ossinho. Fica uma delícia, fica muito bom mesmo. Aí vocês vão pôr aqui pra dar uma escorrida, né? Então, pessoal, assim ficou a minha coxinha. Vou mostrar pra vocês por dentro como que ela ficou. Olha pra vocês verem. Ó, a casquinha fica bem fininha e
por dentro ela fica fritinha, crocante, não fica crua. Tô fazendo questão de abrir até o osso para vocês, para ver que não ficou crua. Faz aí na sua casa, não precisa fazer com a coxinha só da asa, pode fazer com a outra coxinha, mas o importante é dar uma ferventada e depois fritar para poder empanar, entendeu? Ficam com Deus, uma boa noite para vocês, ficam com Deus, que Deus abençoe vocês. Se inscrevam no meu canal, deixem um joinha, tá bom? Que eu vou agradecer. Que Deus abençoe a todos.